Olá, pessoal. Damos início hoje a uma nova maratona de séries com gravações do ModaCast, certo? Hoje contamos com a participação especial de um grande colaborador da moda norte-riograndense e com Laura, minha fiel escudeira. E aqui quem fala é Thales, aluno do Senai, assim bem como Laura, certo? O convidado de hoje não precisa de muitas apresentações para quem tem conhecimento aqui dentro do mercado. Temos hoje, para um leve bate-papo, Júlio César. Pode se Seja apresentar, bem-vindo. fica à Oi, vontade. obrigado. Júlio César, natural do Mossoró, 55 anos, moro em Natal há 10, fico entre Natal e Nova York, 4 meses aqui, 8 meses em Nova York e tenho um ateliê aqui em Natal, tenho outro em Nova York e estou aqui para esse bate-papo. A conversa é super leve, descontraída, mas a gente tem que pontuar algumas coisas, algumas ações que a gente, como estudante, necessita saber. Claro. Você, como bem se apresentou, está no mercado há um tempo. Vou tentar mascarar que eu não conheço ele, porque eu já conheço ele há um tempo. Mas como você vê hoje, atualmente, a construção do mercado de moda norte-riograndense? Sabendo que você tem uma visão tanto aqui do Brasil, quanto uma visão de fora. Como eu vejo, é um pouco complicado, porque eu não vejo com bons olhos. Ih, Desculpa. Eu acho que o processo é um pouco demorado às vezes, é um pouco, de certa maneira, até um pouco arcaico como as coisas funcionam. Eu estou falando da visão de um designer de ateliê, que é muito Uhum, diferente de um designer de sim. uma empresa grande, né, que Aham. faz produção em Do fast massa. fashion Do não fast feita fashion é bem diferente do que eu própria. faço. Então, assim, para uma pessoa como eu, que tem um ateliê pequeno, que faz peças únicas, né? Essa peça é única. Não sim. existem dezenas, centenas ou milhares dessa peça, é única. Então, para a minha parte do mercado, né? Porque existe espaço para todo mundo. Para a minha parte do mercado, às vezes é um pouco complicado, às vezes dá um pouquinho de ansiedade. Mas mesmo sabendo, sim, aqui nós temos duas peças dele, certo? Mesmo sabendo que o seu trabalho é um pouco mais minucioso, como você bem colocou, é um trabalho de ateliê, cria uma certa boa impressão para, digamos, a peça projetada, digamos. Essa peça não vai ser duplicada várias vezes. Ela vai ser feita e caso o cliente goste, ela pode ser duplicada mediante a escolha do cliente. Isso. Cria-se uma sensação de conforto criativo maior, ou seja, não existe aquela pressão grande criativa de sempre produzir, produzir, Para produzir, agradar um produzir grande um público, né? grande público. Com Talvez. Você certeza. atende a um nicho, mas é aquele nicho em particular que atende às suas necessidades, Uhum. seu gosto, não é Com isso? certeza, com certeza. O que eu faço realmente eu não tenho um público em mente. Quando eu estou criando, na esperança de que alguém vai gostar daquela peça eventualmente e compre. E graças a Deus, alguém eventualmente compra. Eu costumo falar que essas não são peças ah, perecíveis, né? Se não Sim. vendeu hoje, vende amanhã, vende daqui a um ano. Eu tenho peças que às vezes ficou 2 anos no ateliê e eu acabei vendendo. Sempre vai ter alguém que gosta das peças. Sim. Então, a minha prioridade quando eu estou criando realmente é liberdade criativa. Então, essa é a grande vantagem de você ser um pequeno negócio, um pequeno ateliê, e você realmente gostar do que você faz. Sim. Essa é uma grande vantagem. Eu não conseguiria fazer 4, 6, 5 coleções por ano baseado no que o mercado chama de tendências, né? Sim. A tendência de cores, a tendência de certo tipo de modelagem. Tudo isso é planejado pelo grande mercado, né? O mercado da China, o mercado americano. Eles pesquisam as tendências de cores, pesquisam certas coisas para pôr no mercado numa quantidade muito grande. Aí aquilo vira moda, vira tendência. No que eu faço, eu não preciso ter essa preocupação. Minha preocupação realmente me divertir, entrar no ateliê e ter De um bom fato. dia. Como eu bem coloquei, eu conheço o trabalho de Júlio há um tempo, e você visitando o ateliê dele, você vê que não tem aquela pressão É. comercial de atender necessidades que o mercado tem, mas sim usar da liberdade criativa e entender que a moda que Júlio faz é uma moda atemporal. É como ele bem disse, existem peças que estão ali e que são vendidas há um tempo.
porque ela permeia por muito tempo e Sim, não com se certeza, desconstrói, né? com Ela sempre é certeza. construída. Não conversa com uma tendência específica que o mercado acabou Isso. de ditar. Se conversa, foi uma coisa aleatória, assim, foi uma consequência, Exato. Exato, entendeu? porque eu acho que é mais importante você inocentemente criar tendências do que você seguir tendências, né? Uhum. Essa é a diferença entre o líder e os seguidores. Você cria uma tendência, mesmo que você não esteja querendo criar uma tendência, mas há certas coisas que você cria que são originais, que acaba tendo outras pessoas te seguindo. Então, ali vira Sim, uma tendência, você sim. cria uma tendência de uma maneira bem natural. Eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação, como eu te falei, é chegar no ateliê de manhã cedinho com o pessoal, olhar meus tecidos e começar a criar coisas. Às vezes eu nem sei o que eu vou fazer durante o dia. Hoje mesmo vou contar uma história engraçada. Eu passei a noite toda pensando numa manga bufante que eu queria pôr no vestido. E eu tinha uma ideia desse vestido, né? Eu falei, olha, o vestido vai ser bem simples, toda a atenção vai estar na manga. Só que hoje, procurando nas modelagens, eu vi um outro vestido que tinha um corte na diagonal, um lado era maior, outro lado era menor. Eu falei, vou usar essa peça, que vai ficar fantástico. Pra E fazer eu, ela com a manga. com a manga, mas depois eu pus tanta informação que eu falei assim, meu Deus, Onde é que vai parar? onde é que vai parar? Aí eu tive que dar, ainda bem que eu tive que vir aqui, aí me deu um descanso, porque eu estava Sim. muito preocupado, o que é que vai acontecer com essa peça? Mas é pura diversão, as minhas preocupações diárias são mínimas, eu não tenho um patrão me falando coisas, eu não tenho pressão do mercado, eu não tenho pressão nenhuma, a única pressão que eu tenho realmente é de me satisfazer no meu trabalho. Pressão própria, né? Isso, e tudo mais é uma consequência desse amor que eu sinto pelo que eu faço. Sim. Sabendo que você hoje perpetua dentro de dois tipos de mercado, o mercado nacional e internacional, como você acredita que é a visão do seu cliente? Você acredita que digamos, o americano ele se sente mais confortável e atraído com suas peças? Ou você acha que o brasileiro brinca com a bossa das cores que você usa? Isso depende, eu não diria nem o brasileiro ou o americano, eu diria mais, eu apontaria mais Rio de Janeiro e Nova York. Ah, especificamente. Porque minha grande clientela no Brasil está no Rio de Janeiro, Sim, através da casa de Antônia. sim, Também vendi já na Pinga Store, mas sim. eles mudaram as políticas de venda e não foi muito conveniente para mim, então decidi me afastar um pouco, pelo menos por enquanto. E a minha clientela de Nova York são clientes que já me conhecem, que vêm até o meu ateliê, ou algumas lojas para quem eu já vendo. Então são bem diferentes. Eu acho que a diferença maior é essa. O cliente nova-iorquino, ele tende a gostar de roupas escuras, por exemplo, O né? brasileiro das clares. E é interessantíssimo. Aqui no Brasil a gente não faz essa separação, mas nos Estados Unidos é uma separação automática. Por exemplo, existem a cliente judia que gosta de um certo tipo de roupa, existe o cliente negro que gosta de um outro tipo de roupa, gosta mais de cores, e é difícil você falar entre negros e brancos, né? Isso aqui não existe muito no Brasil, mas lá existe. E você percebe quem gosta do quê? Uma roupa colorida como essa, uma pessoa negra já vai, nossa, amei, já põe, já dá um brilho. Sim. Já outras pessoas de pele mais clara já gostam de roupas pretas, roupas cinzas, já é uma coisa mais nova-iorquina. Eu acho que essas são as diferenças. Não sei se eu São estou me bases explicando culturais. muito Não, bem. entendi, mas de fato determinam bases culturais, né, de cada Isso, indivíduo, de cada consumidor. isso. E uma outra coisa interessante também é que o público lá de fora tem uma apreciação muito grande pelo trabalho que eu faço, que seja o trabalho de colagem, de slashing, tudo isso, cada peça dessa tem muito trabalho. O trabalho de fazer uma peça dessa seria o equivalente a fazer 20 peças Ou de seja, eles, modinha. eles se acentuam pelo trabalho agregado à peça, não é só um ato de vestir, Exatamente. né? É o ato de Não, se eles, representar O que ela alguma coisa. representa, né? o que representa, eles conseguem Ter passar essa por isso. distinção. Eles conseguem ter essa distinção. É fundamental isso, porque cria um âmbito muito melhor para a criatividade, né? Para você Com certeza. ousar com aquilo. Não é só não é só uma jaqueta, é além do que isso. Traz uma textura, um bordado, uma Com aplicação. certeza, com Ver o certeza. próprio fuxico ali em cima do Sim. slash. A gente fez o slashing, né? Esse slashing, esse tecido, eu vou falar para aqui rapidamente para os estudantes que estão nos escutando como é feito. Todos esses cortes têm que ser feitos na diagonal,
para que o tecido não desfarele, né? Não fique Sim. saindo aqueles fiapinhos. Então toda a jaqueta é feita assim. Depois a gente fez a aplicação do fuxico e a gente pôs pequenos cristais dentro do fuxico, exatamente para trazer um certo luxo e fazer uma coisa diferenciada daquela coisa mais artesanal que a gente vê muito. Então a gente usa o artesanato, mas a gente tenta dar um passo à frente, falando, não, vamos Sim. pôr um pouco mais aqui. Trazendo um pouco mais de rigor àquilo que é tão dito Isso, como básico, né? isso. Aquele- E aqui você tem um exemplo de uma coisa bem interessante. Essa peça, ela é feita toda, o que eles chamam de motorcycle jacket, para Sim, quando você tem uma motocicleta. sim, Então, essa jaqueta toda feita com tecidos diferentes. sim. Esse foi um tecido que eu comprei e todos os outros, vou até mostrar aqui um pouquinho das costas. Todos esses outros tecidos Ah, aqui, eu acho que eu sei o que você vai dizer. são amostras que meus vizinhos que vendem tecido chegam e falam, Júlio, você quer esse tecido? Aí eu olho, se eu gosto, acho que é um tecido de boa qualidade, eu vou salvando, né? Então tem essa jaqueta aqui. E na parte da frente, tem uma coisa interessantíssima, que foi criada por uma amiga minha, chamada Alice Santoro. É um tecido feito com fita cassete. Vocês são jovens, talvez não saibam ainda o que é fita Não, eu cassete. Vocês sei, eu sabem o que sei. é? Eu não sou tão jovem. Laura é mais jovem do que eu. Olha, esse tecido tem 50% de fita cassete e 50% de linhas de poliéster. Sim. Então, para lembrar e para dar um toque especial, eu coloquei as fitinhas aqui também, para chamar um pouco a atenção. São E você pedaços de vê. fita cassete, isso aqui. Essa seria a auréola, né, que o pessoal chama? É a Isso. auréola do tecido. É bem interessante porque quando a gente vê a questão visual da jaqueta em específico, a gente vê muitos contrastes, né, de material, de textura, mas você vê que tudo é muito ligado, né, muito bem amarrado. Sim. As cores batem, elas têm um toque de cor, um toque que chama atenção, é muito bem estruturada. Obrigado. Olha, e o forro a gente também tenta fazer algo especial. Porque geralmente uma jaqueta o pessoal abre, ou é o forro preto, ou vermelho, ou branco. A gente tenta fazer algo especial também. Então aqui a gente tem um forro todo em seda. Existe uma coisa no trabalho de Júlio que eu acho espetacular. Sempre admirei e sempre vou admirar, que é o corte e a modelagem. Obrigado. Eu sou uma pessoa que eu acho que poucas pessoas que eu conheço teve o mérito de sentar na sua mesa e ficar conversando, falando sobre a Sim, vida, uma né? delícia. Já tivemos esses momentos. E assim, ver ele cortando é fantástico, porque ele pega, corta e vai, e quando vê tá pronto. É muito bonito. Isso é uma coisa que dentro do circuito de moda me enche muitos olhos. Conheço poucos produtores de moda, estilistas, designers aqui dentro da cidade que têm essa capacidade. A capacidade vem também da experiência, né, dos Claro, anos de carreira, claro. mas também pelo gênio da pessoa, porque poucas pessoas conto nos dedos pessoas que têm essa capacidade aqui dentro do Natal. E o corte dele é incrível. É, o poder do embutido dele, né? Exato. Quando eu estava fazendo o meu pseudo estágio por lá, ele me mostrou, junto com os outros alunos aqui do Senai, né, muitas peças, como elas eram por dentro, né? Sim, Eu tive um contato mais direto com roupas embutidas com ele, entendeu? Assim, de ver, de analisar a abertura das costuras, sim. o corte bem feito do próprio tecido. Ah, não, é só a margem da costura. Não, não é a margem da costura. Ele faz parte da peça. Exato. Então, algo que também Exatamente. tenha uma costura limpa. Então, a alta costura, né, não pode ser dita que é alta Que é costura, dito, né? mas é uma costura muito bem feita. Então, Exatamente. A gente enaltece o termo, uma vez que ele não compreende como termo específico, mas assim, é pela qualidade do É. serviço agregado. É Exatamente. pelo material, Exatamente. pelo tempo gasto, porque ele não foi numa loja e pegou É. esse tecido assim do nada. Então tem-se. Uma coisa que eu lembro, logo quando eu lhe conheci, há muitos anos atrás, não vamos revelar as idades aqui. Não. Eu lembro que você estava fazendo uma jaqueta que eu fiquei apaixonado e você disse que era feito de tecido de estofado. Isso. Eu achei aquilo fantástico, porque eu sempre gostei do drama, do jacquard, do tafetá, e era um jacquard lindo. E eu disse, gente, que incrível. Desde então eu abri os olhos para tecidos de estofaria, por sinal eu estava hoje na capotaria vendo tecidos para bolsas. E assim, Eles são fantásticos. exato, e Eles são ninguém dá valor fantásticos. àquilo. Não, eu dou muito valor. Eu tenho uma amiga, Kimberly Frost, ela desenha esses tecidos, ela faz esses tecidos. Então, estamparia? estamparias, todo tipo de coisa. E ela sempre que tem uma quantidade grande, ela fala, Júlio, você quer alguns? Aí me dá.
E quando eu vou criar alguma coisa, eu sempre olho e falo, ah, não, isso aqui combina com esse, aí eu vou e faço minhas composições. E eu ponho esses tecidos, e eu adoro isso. E assim, saber, desculpe, saber lidar com o experimento criativo é Uhum. fundamental. Porque a gente, como aluno, que não tem marca e tudo mais, que a gente está galgando isso, a gente cria para depois ir buscar o material. No caso de Júlia, ele já tem alguns acervos no seu ateliê. Então, assim, saber lidar com o ato criativo, já tendo alguns tipos de material, acho que aflora mais o pensamento criativo, não é? Para mim, sim, para mim, sim. A maneira que eu trabalho, eu não consigo. Eu tenho uma admiração para quem consegue sentar e ficar fazendo desenhos. Eu não consigo, é uma coisa que eu tenho um bloqueio muito forte. E quando eu faço, que eu olho no outro dia, eu não entendo o que eu quis dizer. Já não faz sentido para mim. Sim, A ideia já envelheceu, de um dia sim. para outro já envelheceu. Então, eu costumo pegar as modelagens, pegar os tecidos e ali começar a brincar e criar alguma coisa. Claro que existem momentos como hoje, né, que eu estava fazendo esse vestido, eu falei, nossa, onde é que eu tô indo com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que alguém vai chegar e vai gostar daquela peça, Exato. porque nenhuma das minhas clientes, as clientes que eu tenho, graças a Deus, elas não são minimalistas, elas não gostam de Calvin Klein, de corte simples, costura simples. Elas gostam de extravagância mesmo, elas gostam de entrar no lugar e serem notadas na hora. Maximalismo surreal. Elas Exatamente. gostam disso. Fiz uma jaqueta para uma senhora na Filadélfia, toda com gravatas do esposo dela. Ela Ah, eu mandou. lembro disso. Então, assim, isso é muito bom, porque eu não conseguiria ficar fazendo coisas muito simples. Eu acho que esse é o meu problema, eu não E não se consigo. prende às especificações de mercado, Não, tem que ser um tafetá, um crepe, tem que ser não, eu não é posso. usar mesmo, é usar aquilo que o mercado iria descartar de alguma maneira, É, ou não, né? Mas assim, é sair daquela zona de conforto literal. sim, houve um pouquinho de um choque cultural quando eu cheguei aqui, porque existia uma pressão de algumas pessoas de que eu fizesse vestidos de festa, né? Aí eu Ah, eu só lembro de um vestido de festa do seu É ateliê. porque não é o que eles falam meu forte, Aham. não é meu forte. Então, eu falei assim, nossa, e eu fiz uma pesquisa, eu falei, realmente Natal não precisa de outro ateliê de É, já vestido tem de muitos, na festa, Já né? verdade. tem muito. E assim, o fato de eu ter vindo para Natal é porque realmente eu gosto de Natal, né? Eu me sinto bem aqui, eu me desligo de Nova York, eu tenho um sítio, eu passo o final de semana no sítio com meus cachorros, com tudo isso, e depois eu volto para aquela loucura de Nova York. Então, Natal nunca foi um motivo financeiro para vir para o Brasil. É o Nunca. refúgio. É um momento assim de eu me distanciar um pouco de tudo que eu vivenciei no último ano, por exemplo, e traduzir aquilo tudo numa coleção nova. Que no Sim. momento a gente está fazendo uma coleção nova, não é? A gente tem um projeto itinerante com o fotógrafo Ravanelis Mesquita. Vocês conhecem o Ravimes? Maravilhoso. Ele é aqui de Esse nome não Natal. me é estranho. Ele é de Natal, maravilhoso. Então a gente tem um projeto itinerante onde toda coleção que eu faço, a gente faz as fotos e vídeos dentro de uma cidade do Brasil. Ele é de Fortaleza? Não, ele é de Ah, Natal, que ele é de legal. Natal, ele é de Natal, ele é maravilhoso. É uma pessoa divertida de você estar com ele, é uma pessoa super profissional. É o tipo de pessoa, quando eu planejo fazer alguma coisa com ele, eu não tenho preocupação nenhuma, eu sei que ele vai aparecer no dia, na hora certa, vai estar preparado. Você já fez Adoro. em Minas, aí Nós em outros fizemos em Ouro lugares? Preto, fizemos em Salvador, fizemos no Rio de Janeiro 2 vezes, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo, fizemos no Vale do Catimbau, em Sim. Pernambuco, fizemos também no interior do Rio Grande do Norte, fizemos 2 coleções que eu também faço ghost designing. Ghost design é quando você faz o design de uma coleção para um outro estilista. Sim. Então já fiz isso para uma empresa da Etiópia, feito somente com tecidos criados e feitos à mão na Etiópia. Então, essas 2 coleções que eu fiz para a África foram fotografadas em Acari, no meio do verão, pesado. E para eles Muito era a legal. África, ficou cara da África, eles amaram. E agora a gente está indo para São Luís. No dia 17 a gente está indo para São Luís, né? Cidade do reggae. Então, Levando a coleção nova. então, assim, nos seus experimentos fotográficos e criativos, existe muito, pelo que eu consegui identificar nessa sua fala, existe muito aquele apelo de resgatar certos lugares esquecidos, que são levantados por empresas de moda como sinônimo de enaltecer aquilo que é esquecido, mas é só uma questão de venda. No seu caso, está além disso, está além de proporcionar beleza àquilo que de fato não tem. Ou
Tem, me Uhum. repondo, tem. Sim. Mas que não é muito bem visto, por exemplo, a região do Seridó, norte-grandense. Você trazendo esse repertório artístico para lá, você tanto enriquece o local, Sim. quanto a sua questão mesmo de identificação humana, mas também você transborda aquilo. Estou trazendo essa fala porque existe uma empresa multinacional que lançou ultimamente uma campanha denominada Seridó. E a empresa, não vou citar nomes, a empresa não realçou os trabalhos do Seridó. Não trouxe elementos, não trouxe nada. Ela só. Eu estava até falando isso em uma rodinha hoje de Só moda usou o nome. com os amigos, que ela, pelo que a gente consegue entender, ela pegou roupas e modelagens antigas, que a gente sabe que quando uma empresa grande tem uma modelagem e ela não é aprovada, ela é guardada. Então, Sim. possivelmente, essa modelagem ela foi acordada, transformada em roupa e vendida numa coleção chamada Seridó. Uhum. E a gente não percebe elementos que transcendem a ideia do Seridó. Cortes, modelagem, aspectos visuais, de textura, material, não. É tudo poliéster Ou e nem que viscose. fosse um artista do Seridó. Isso. Ou então Caramba. um linho, um viscolinho, um Uhum. bordado, um trançado, que trouxe uma cor, O Seridó um é muito terroso, rico. um cru, né? Alguma coisa do Uhum. tipo, que traz essa questão mais seca que tem o Seridó. Então, trazer evidências como a sua, né, de usar estados e locais que às vezes não são tão lembrados, é fundamental para a gente enaltecer a cultura daquele local. E Sim. dizer, tem muito mais do que isso aqui. Eu acho isso importante. Eu acho muito importante, principalmente para estudantes do Senai ou de escolas de moda, para a gente olhar um pouco para dentro, né? Ver o Sim, que tem de bom aqui. Você não precisa exato. ir para Paris para entender de moda. Você não precisa estar em Nova York também para entender de moda. Tem muita coisa boa aqui e tem muita gente boa que merece destaque, Sim, merece reconhecimento. Às vezes até uma costureira, que você sabe que ela é especial, ela tem exato. algo mais, ela merece respeito, ela merece destaque. Eu vivo sempre procurando costureira. Você sabe como eu sou chato com minha costura. Eu mesmo faço minha costura, né? Eu costuro muito. Toda essa jaqueta eu que fiz, essa daqui também. Então eu deixo os últimos detalhes para minha costureira, porque eu sei que eu consigo fazer, não que eu seja melhor do que ninguém, mas é que eu faço isso há muito tempo. Então eu consigo costurar uma O olho peça. já é bem treinado. Eu consigo costurar uma peça muito rápido, porque eu já sei- eu fiz a Isso é modelagem, né? verdade. Eu Isso é fiz a verdade. modelagem, então eu sei onde tudo se encaixa. Exato. Aquele quebra-cabeça eu já desvendei tempos atrás. Então, ah, eu acho muito importante olhar para o que a gente tem aqui dentro. Eu fiz essas duas coleções, como eu mencionei, para a África, mas eu também fiz uma coleção para apresentar num canal de TV nos Estados Unidos, chamado HSN, Home Shopping Network. E eu chamei de White Forest, Floresta Branca, que é o nome em tupi para Caatinga, seria a tradução. E eu fiz toda uma coleção, todo um estudo, onde todos os detalhes que eu usei nas roupas, nos bordados, não bordado, que a gente não fez bordado, mas eu fiz roupas de calunga mesmo, os Sim. bonequinhos de tecido, para um modelo. Então a gente tinha um modelo que parecia uma calunga, mas tudo feito com alta costura, com materiais bons, com detalhes interessantes. E a gente levou isso para Nova York. Então, assim, para eles é uma coisa totalmente exótica, né? A Exato. gente tinha por exemplo, tinha um vestido que o detalhe da gola era os detalhes que tinha no punhal do Lampião. Ele tinha os detalhes. E uma outra coisa, para quem não sabe, Lampião era um ótimo costureiro. Isso é verdade. O pessoal não sabe, mas Lampião era um ótimo costureiro, uma pessoa que tem um certo respeito, né, assim, nesse sentido. Júlio, agora vamos trazer um pouco, ou melhor, lembrar direto do filme do tempo. Quando a gente fala de o ontem e o amanhã, Certo, novamente, não revelando idade, mas certo. assim, existiu um Júlio no passado Uhum, que tinha uma premissa de crescer profissionalmente, artisticamente, nesse ramo. certo. Eram outros tempos, outros ares de fato, outras necessidades e experiências. Mas no hoje, você já com anos de carreira, nacional e internacional, como você aconselha esses jovens talentos, que acreditam na premissa que a moda é mais do que um ato de vestir, é um ato comunicativo, de expressão, de identidade? Como você aconselha? Ok, tem que aprender de tudo,
É fundamental aprender todas as áreas, todas as ramificações que a moda oferece, costura, modelagem, corte, criação, tudo, ou pincela e escolhe um. Eu acho que é importante você ter um mínimo de conhecimento de tudo que tem a ver com a moda. Sim, A não ser que você seja filho de pai muito rico e que possa pagar costureira, possa pagar um modelista para você, possa pagar tudo. Se você infelizmente, não muitos aqui são assim, né? mas se você não se você não se encaixa nesse grupo, o meu conselho verdadeiro é que você aprenda o máximo possível de tudo um pouco. Ah, entenda um pouco de tecido, entenda um pouco da costura, do corte, tudo isso, porque quando você tem isso nas suas mãos, você não depende de ninguém. Você pode montar uma coleção sozinho no seu quarto, se você tiver uma máquina de costura. Isso só vai levar o quê? Boa vontade e conhecimento. Sim. Então, esse conhecimento é o que eu aconselho mais aos estudantes. Ah, às vezes eu recebo estudantes e eu percebo que existe um certo desequilíbrio nessa história. Eles conhecem um pouco de uma coisa, mas às vezes você tem uma necessidade de algo mais que eles não têm ainda. E eles falam, não, mas eu não. Aí você tem que dar aquela experiência àquela pessoa, e é um tempo que demora muito. Exato. E existe uma coisa cultural também, né? Que o pessoal aqui não. Eu nunca fui de trabalhar 8 horas, mesmo quando eu trabalhava para outras pessoas. Eu chegava mais cedo, porque eu tinha interesse em aprender, eu saía mais tarde. Às vezes o pessoal, juro, tá aqui na hora de ir embora. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, deveria trabalhar das 3 às 9. Eu chegava meio-dia, saía meia-noite. Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente, então era o meu interesse aprender para não virar um fardo para a companhia. E Ah, de fato, essa coleção, só para resumir, essa última coleção é um bom exemplo do que eu estou falando, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, de conseguir costureiras boas. Quando eu falo uma costureira boa, existem costureiras boas para uma fábrica. É aquela que vai passar 8 horas do dia, ela tem que fazer 150 barras por hora, seja o que for. Ela é ótima para aquela função. Costureira de ateliê é uma costureira que ela tem que constantemente pensar. Ela não está lá fazendo o trabalho de uma máquina, ela está pensando como aquele tecido é cortado, ela de repente eu falo, olha, vamos cortar essa gola, mas a parte de baixo vamos usar um tecido diferente. Ela tem que ter o conhecimento e a sensibilidade de saber que tipo de entretela ela vai usar naquela gola. Ela tem que ter o conhecimento e a sensibilidade também de ter uma comunicação comigo e falar, Júlio, eu estou achando essa manga um pouco mole, você não acha que... Então, é difícil encontrar esse tipo de costureira. Às vezes é um pouco complicado. Uhum. Então, essa última coleção, baseada na última coleção que eu fiz, que eu me estressei muito, eu falei assim, essa última coleção, essa que eu estou fazendo agora, eu falei, eu vou fazer tudo. Eu não vou ficar me estressando dependendo de outras pessoas. Então, essa coleção toda, eu posso falar que 90% eu fiz. Eu cortei, essas colagens eu fiz, tudo isso eu fiz. Eu entregava para minha costureira a peça já quase pronta. Então, eu acho que é muito importante para o estudante adquirir esses conhecimentos o máximo possível, sabe? Vai para um ateliê, peça para fazer um estágio, aprenda de tudo um pouco. E até uma maneira de você se defender do mercado. Quando alguém chegar para você e falar uma coisa, você tem um entendimento de como você Como refutar e como se posicionar se dentro daquela posicionar e situação. negociar uma certa situação. Então, acho que é muito, muito importante para todo mundo ter o máximo de conhecimento possível dentro desse ramo, né? Como eu falei, o meu ponto fraco é que eu não gosto de fazer desenhos. É a única coisa que eu fico, porque me atrasa mentalmente. E no dia seguinte, às vezes, eu nem sei o que eu queria pensar, o que eu estava pensando. Nossa, o que era isso? Aí eu acabo desistindo, entendeu? sim. Eu pulo isso. Mas eu aconselho muito o pessoal a fazer isso, aprender o máximo possível, todos os aspectos de um ateliê. Eu acredito que o seu posicionamento em falar isso é fundamental porque, para mim, conhecimento nunca é demais. Nunca. A gente estuda, estuda, estuda e acaba morrendo burro, como diz o velho ditado. E quanto você mais estuda, mais você quer aprender. É interessante isso. Exatamente. É igual a poupança. Quanto mais dinheiro você Quanto tem, mais mais você você quer ter. quer. Exatamente. Estudo é a mesma coisa. Da mesma maneira que, a partir do momento que a pessoa ela tem a vontade, o anseio de aprender, é como vocês bem colocaram. Você cria uma blindagem para o mercado. Porque eu gosto de dizer que o mercado ele não perdoa ninguém. Somos peças. Podemos ser substituídos a qualquer momento. Sempre vai ter alguém melhor
do que você para se diferenciar. Mas se Isso. você não tiver o seu repertório, o seu conhecimento, sua tática, suas armas para jogar ali naquela guerra, vamos parafrasear assim, você não consegue se substituir, porque você É. tem a sua vocação, você se Você tem o seu destaca. diferencial. Exato. Isso mesmo. Por exemplo, quando eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que lidar com uma variedade de pessoas, né? Eu tenho que ter o conhecimento para falar de tudo com aquela cliente, né? Eu tenho que ter, primeiro eu tenho que falar a língua, depois eu tenho que ter o entendimento do corpo daquela pessoa. Eu tenho que ter todo um entendimento de como aquela peça vai ser feita. Para quê? Para que ela saia satisfeita e que ela volta. E, se possível, traga as amigas. Cria a Entendeu? fidelização do cliente. Isso, e você só consegue isso com muita dedicação, muito trabalho, né, muito respeito pelo seu cliente e com conhecimento. Você tem que ter conhecimento, você Exato. tem que saber, porque, principalmente lá fora, as pessoas sabem o que elas estão pedindo. Elas sabem, as pessoas não são bobas. Elas sabem quando um zíper está bem feito, principalmente quem paga esse tipo de dinheiro, né? Quando você está pagando por uma peça única, elas checam tudo. E elas não Exato. checam assim, não. De longe, elas olham no espelho. Júlio, isso aqui tá um pouquinho mais baixo? O que será? Vou contar uma história super engraçada. Eu tenho tempo ainda para contar essa história? Eu tinha uma cliente que eu fiz uma calça para ela, né? E eu montei a calça, fiz a barra e fui na casa dela para ela provar a calça. E a calça, a barra não estava certa. E eu fiquei olhando assim. Gente, eu fiquei intrigado. Eu falei, o que está acontecendo? Levei a calça de volta, consertei, refiz a barra, trouxe para ela e não estava dando certo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, você nunca fez cirurgia de quadril, não? Fez? Ela falou, fiz. Aí eu falei, Agora tá. entendi. Tava levantando o lado da calça e assim, mas você tem que ter uma maneira adequada de perguntar isso, né? Você não pergunta Sim, do nada. do nada se tem uma perna mais curta que a outra. Aí ela falou, não, realmente eu fiz. Aí eu falei, tá. Então é isso. Vou achar em você. Eu falei, esse é o problema. Vamos subir nessa cadeira. Aí eu desmanchei a barra e fiz toda a barra nela. Entendeu? Então, assim, são coisas que essas clientes apreciam. Sim, é o bem feito e muito bem feito, E né? Exato. muita dedicação, muita paciência. Tem que ter muita paciência. E aí que entra o conhecimento, né? Para você saber dialogar com seus clientes, falar tudo Humano e direitinho. técnico, né? É. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi um prazer recebê-lo Muito aqui. obrigada por O ter prazer é vindo. todo meu. Obrigado por convidarem, tá? Amo. Contaremos novamente. Estarei sempre aqui. Precisando, é só chamar. Muitíssimo obrigado, pessoal. Tchau, até a Tchau, gente. próxima. Tchau. Bye.